Porém, antes de iniciarmos o conteúdo novo, eu quero que vocês peguem o livro de vocês para a gente fazer correção da atividade que eu passei na aula passada, na última aula, que foi das páginas 45, 46 e 47. Então, eu vou corrigindo e você vai observando aí se você fez correto. Você não precisa fazer o sinalzinho lá do C, tá? Mas no final, lembra de colocar o CS lá em cima. Lembra que a gente fazia na sala quando a gente corrigia? Então, CS, corrigida em sala. Número 1 do livro, da página 45. Vai perguntar: você conhece Giló? Marque a imagem que representa esse vegetal. Então, olha só. Se você marcou a segunda imagem, que é a verdinha aí, ó, com círculos, não é? Você acertou, circula ela, tá? Se você ainda não circulou. Aí ele pede agora: escreva o nome da flor e do alimento representados nas imagens a seguir. A primeira imagem é a imagem da flor, que é o quê? Um girassol. Girassol é com G ou com J? G. Muito bem, tá? Girassol. Lembrando que é com 2 S. E no final, o E. O próximo desenho, a próxima imagem é do quê? De uma gelatina. Gelatina é com G ou com J? Com G. Só para você lembrar que o G ele tem 2 sons. Ele vai ter o som do G, G, e vai ter o som do J quando ele vem com a letra E ou com a vogal I, tá certo? Que vai ser G, G. Seguindo o 3, ele te pede, olha só, leia em voz alta as seguintes palavras. Em quais dessas palavras o J representa o mesmo som que em Giló? O mesmo som. O som ele está falando da família do J. Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Qual dessas palavras tem o mesmo som em Giló? Todas. Todas vão ter som de J. Não vai ser diferente. Aí ele te pede, olha só. Agora leia em voz alta as seguintes palavras: gato, gelo, girafa, gosto e guloso. Em qual dessas palavras o G representa o mesmo som que em girassol? Se é o mesmo som que em girassol, vai ser o som do J, né? O G ou o G. G-I, G. Gato tem o som de J? Não. Gelo tem? Tem, escreve G. Girafa tem? Tem som de J, então escreve lá. Gosto tem? Não. Guloso tem? Não. Aí na questão 5 diz: quais vogais acompanham o G nas palavras girafa e G? Quais as vogais que acompanham aí o G? Vogal I e a vogal E. No 6 ele te pede assim: complete a frase com as descobertas que você fez. Olha o texto. Ao analisarmos as palavras Giló, girassol e gelatina, percebemos que o som J pode ser representado por 2 letras diferentes, G e J. As letras, olha só, as letras G e J representam o mesmo som quando não são usadas com as vogais, olha só, E e I. Então, quando são usadas com as vogais E e I, possuem o mesmo som. Número 7, tá? Complete as palavras a seguir com G, com J ou G. Se tiver em dúvida, consulte o dicionário. Essa daí eu não vou responder, porque ele diz, olha, ele te dá aí uma opção. Se você tem dúvida, não sabe escrever, consulte o dicionário. Se você não tem dicionário em casa, o que é que eu te sugiro? Baixa um dicionário, o aplicativo lá do dicionário em português. Tudo bem? Então essa aí eu não respondo. A 8 diz o seguinte: encontre palavras com as sílabas GEG com G e GG com J no caça-palavras. As palavras que encontrar são as respostas às seguintes questões. Então vamos lá. Você procurou lá as palavras, certo? E vai responder cada item, cada palavra. A primeira pergunta é: como é chamada a abóbora no Nordeste? Como é chamada a abóbora no Nordeste? Jerimum. Jerimum é com J.
Segunda frase. Um homem muitíssimo alto é um gigante. Um homem muitíssimo alto é um gigante. Gigante com G, esse G aí. Lembrando que eu estou na questão 8, tá? Próxima pergunta. Que cor é resultado da mistura do marrom com o branco? É a cor bege. Este G de bege é com G. Qual cargo no exército que está abaixo do marechal? Que cargo é esse? General. General com G. Diz assim, ó. O mesmo que imundície. Imundície. O que é o mesmo que imundície? Vai ser sujeira. Sujeira vem de sujo. Sujo é com J. Então, se sujeira vem de sujo, sujeira será com J. Lembra da regra que a gente viu aula passada? A próxima frase, a penúltima. O mesmo que barro. O mesmo que barro, argila. Esse G é com G, tá? Uma laranja e um anjo pequenos. Laranjinha e anjinho. Laranjinha e anjinho, se vocês observarem a palavra base, de onde elas vieram, laranja é com J e anjo também é com J. Então, esse diminutivo aí também será com J, tá? Aí vocês veem o caça-palavras que você já pesquisou. Escreva as palavras que você encontrou. Agora você deve copiar lá na questão 9 as palavras que você acabou de encontrar no caça-palavras, ok? Agora vamos iniciar a aula, tá certo? Nossa aula de hoje, a gente vai ver um tipo de texto. É o texto científico. Nós já iniciamos, já vimos, na verdade, um tipo de texto classificado assim, classificado como texto científico, que foi lá no início das nossas aulas, no início do ano, onde inclusive nós fizemos uma pesquisa sobre certo tipo de, uma espécie de planta, e vimos um texto sobre as borboletas, que depois vocês fizeram, uma atividade, aquele texto sobre aquelas borboletas, era um texto científico, classificado como um texto científico. Aí a pergunta, o que é um texto científico? São textos que têm o objetivo de informar sobre pesquisas, estudos sobre determinado conteúdo ou alguma descoberta. Então, o texto científico é aquele em que o autor pesquisou sobre algo e agora escreveu. E ele não pesquisou, aquela pesquisa dele não foi apenas olhando, ele pesquisou em outros livros, em outros jornais ou sites, para ele poder produzir aquele texto, ter base. Então, aquilo é um texto científico. Um texto científico, ele pode ser produzido e colocado em revistas científicas para que as pessoas observem a descoberta daquele conteúdo. Nós vimos o texto científico sobre borboletas. Então, os autores daquele texto pesquisaram sobre aquela espécie de borboleta. Então, ele foi classificado como um texto científico. O texto científico, ele utiliza uma linguagem formal, ou seja, ele não usa gírias, ele não é escrito de qualquer forma, precisa ser uma linguagem formal. Ele vai usar termos científicos, que às vezes quando a gente lê, a gente pode até não entender determinada palavra. Por quê? Porque aquela determinada palavra foi colocada ali, porque cientificamente ela deve conceituar algo, por exemplo. Então, se eu vou falar de uma espécie de uma ave, a gente conhece as aves, os nomes delas, conhecemos os nomes delas, mas muitas possuem nomes científicos, que não é chamado como nós a conhecemos. Alguns textos, eles são destinados a um público específico. Os textos que nós vamos ver agora, ele é destinado, por exemplo, ao texto infanto-juvenil, ou seja, a crianças e a jovens. Tem textos que são destinados a pessoas de determinada área, que estudam apenas aquilo. Então, textos de medicina, textos científicos para a medicina. Alguns, ou a maioria, são destinados aos médicos, às pessoas que trabalham naquela área. Textos sobre a questão de ortografia, textos científicos sobre ortografia. Então, vai ser sobre as pessoas que estudam sobre a ortografia, sobre o idioma de determinado país e determinada população. Então, observa só.
O texto que a gente vai ver aí é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, ele fala sobre, olha só, os segredos dos alimentos. Inicialmente, o título para eles é o segredo dos alimentos. Aí ele vai falar sobre refeição misteriosa. Amarrou a boca? Você sabia que, 3 pontinhos, gostamos tanto de comer chocolate por causa de substâncias presentes no doce? Então agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar seu livro de português, tá? E vai abrir na página para me acompanhar, na página 42. Você vai me acompanhar agora essa leitura, tá? O primeiro texto aí, texto científico, veja que ele é bem curtinho. Ele fala, refeição misteriosa está queimando. Esse é o título do texto. Me acompanha, vai lendo comigo. A pimenta possui na parte interna uma região branca, onde ficam as sementes, além da substância capsaicina, liberada quando o alimento é cortado, amassado ou mastigado. Em contato com as células sensíveis à língua, a capsaicina aciona um nervo que faz o cérebro identificar o odor. Além disso, ativa os receptores de calor que ficam na língua. Se a pimenta for muito forte, também fará nossos olhos lacrimejarem, pois toda essa reação chega a um nervo ligado à sensibilidade do rosto. Então, esse foi o primeiro texto. Observe. Esse texto científico está falando de quê? Da pimenta, certo? Ele colocou termos científicos aí? Colocou. Ele colocou, por exemplo, aí o nome de uma substância, né, da célula, capsaicina. Olha esse nome aí, já ouviu falar sobre ele? E depois esse texto vai te explicar como acontece de quando a gente come a pimenta, né, sentimos essa ardência. Ele está te explicando. Veja que ele não usou gírias, ele usou uma linguagem formal e alguns termos científicos, ok? Próximo texto, que é o da página 43, que vai, olha só, o título é Amarrou a boca? Uma pergunta. E aí, vamos iniciar a leitura, acompanhe. Quando estão verdes, frutas como banana, caqui e caju têm grande quantidade da substância tanino. Na boca, o tanino reage com a saliva e, por um tempo, retira o poder lubrificante que ela tem. Aí surge aquela sensação esquisita, como se a boca estivesse seca. Isso funciona como um aviso e desistimos de comer a fruta. Quando está verde, ela pode fazer mal. Então, observem só, esse texto aí é mais um texto científico. Ele foi fácil de ler? Foi. É um texto que tem linguagem formal? Sim. E possui também termos científicos, não é? Como aí ele vai falar sobre a questão da tanina, por exemplo, não é? E aí ele vai, que na verdade ela vai estar explicando que não podemos comer a fruta quando ela estiver verde, mas ela vai usar de uma linguagem científica para explicar isso, tá? Esse é o segundo texto, amarrou a boca. O próximo texto é uma pergunta também. Ele vai dizer, olha, você sabia que gostamos tanto de comer chocolate por causa de substâncias presentes no doce? Acompanhe aí comigo o texto. A mistura, além de ser uma delícia, aciona um comando no cérebro que faz nosso organismo produzir serotonina e feniletilamina, substâncias químicas que provocam a sensação de ânimo e bem-estar. Mas é importante não exagerar. Comer mais de 50 gramas de chocolate por dia pode fazer mal. Então, olha só, mais um texto científico vai usar uma linguagem formal, alguns termos científicos, como serotonina, por exemplo, né, o nome de uma substância que está presente no chocolate. E além disso, ele vai te dar um alerta que não se deve comer mais de 50 gramas, pois pode fazer mal. Então, vejam só, foi apresentado aí 3 textos científicos para vocês. Onde é que eles foram, não é?
publicados. Olha, se você observar lá embaixo do último texto, vai dizer a revista que foi publicada, a revista Recreio, São Paulo, do ano de 2016. Então, ele traz o nome da revista que foi publicado esse texto científico. Pelo nome, você observa que é um texto científico que é voltado para jovens e crianças. O que é que esses textos têm em comum? A sua classificação, principalmente. São textos científicos. O que mais? São textos científicos que informam sobre determinado conteúdo. O primeiro me informou sobre a pimenta, sobre como o nosso corpo reage quando nós a comemos. O segundo texto também vai nos falar sobre outra comida, sobre outros alimentos, porém sobre uma substância que tem nesses alimentos quando eles estão lá na fase que a gente chama de verde, ou seja, não estão maduros. E o que é que essa substância ela faz com o nosso corpo e qual é a sensação? Entenderam? Então, na pimenta e ali, quando eu falo dos alimentos que ainda estão verdes, eu estou falando nesses dois textos sobre a reação que ele está me dando. Então, é um estudo sobre as reações desses alimentos. No último texto, que é falando sobre chocolates, um texto também científico, então elas vão ser semelhantes por causa disso também, e também vai estar me informando sobre algo. Vai estar me informando do que o chocolate, das sensações que o chocolate pode me trazer, do nome dessas substâncias que trazem, né, essa sensação. E aí ele ainda nos dá um alerta que nós não devemos comer, não devemos exagerar quando formos comer chocolate. Então, o que é que eles têm em comum? Texto científico, estão informando sobre um estudo, está nos passando, né? A gente vai analisar e observar, fazer a leitura desse texto, entenderam? Então, isso é o que esse texto classificado como científico, como exemplo que nós acabamos de ler e observar, ele vai nos trazer. E por último, eu quero que vocês realizem a atividade do livro, né? Do livro de português, a página 43 e 44. É a interpretação do texto justamente desses que nós acabamos de ler, do texto que está na página 42 e 43. Ok, quarto ano, até a próxima aula.